a terceira parte do curso de Introdução ao FreeFEM pelo Pitágoras, professor Pitágoras. Pitágoras foi um aluno de doutorado do nosso programa na UF, né, orientado em conjunto pelo Juan e o professor Henrique Caras. Foi um aluno que tem tido uma carreira, que eu diria, bastante sucesso, né? Progredindo de forma bastante positiva. E ele vai compartilhar um pouco desse sucesso e desses conhecimentos com vocês nessa terceira parte do curso de Introdução ao FreeFEM. Pitágoras, obrigado. Divirta-se com o curso. Pois, Joé. Pois bem, bom dia, né? Muito obrigado, professor Max, pelas palavras. E, bem, o professor Max foi meu professor também, né? Em uma ocasião, em alguns métodos numéricos. Eu até lembro que eu usava um Core i3, eu quis baixar um MATLAB, travou tudo, não consegui nem digitar nada no computador. Né, me empolguei ali, comecei a baixar programa que não necessitava, e ele travou tudo, quase perdi o computador. Mas, bem, em geral, eu tive um ótimo convívio na UF, né, ótimos professores, então, para mim é um grande prazer estar aqui, para poder comentar um pouco sobre essa ferramenta, né, e estar entre pessoas que fizeram parte do meu meio acadêmico também, então, agradeço muito pela colaboração. Pois, começando aqui, né, o nosso terceiro encontro. Eu não gosto de chamar de mini curso, não, gosto de chamar de encontro, né? Porque aí a gente torna a coisa mais informal, mesmo sendo informal, né? Então, o que eu gostaria de comentar hoje, a tela está cheia para vocês? Ok. Tá sim, tá sim. Tá ótimo. Então, essa parte 3 é a parte final do curso, né? Na parte 1, na parte 2, nós começamos um pouco aí como instalar os programas, como um editor de texto, que pudesse editar código FreeFEM, como instalar o FreeFEM, versões auxiliares do FreeFEM, né, C++, na verdade, e a versão para Java, né, que é a JavaScript, que é uma versão nova. Então, quem tiver mais habilidade um com o outro, pode trabalhar de acordo com o que tenha mais facilidade. Tá? Então, o nosso roteiro hoje vai ser, basicamente, comentar o segundo e o terceiro problema que nós havíamos objetivado, né? Era a equação do calor, em 2 dimensões, e a equação da onda, em 2 dimensões também. Tá? Então, aqui eu vou comentar um pouco como programar ali, né, no ambiente, entender também como é que funciona a declaração das variáveis, né? Vou comentar também aqui como bônus aqui a condição mista, né? Quando você tem um problema com equação de Dirichlet e equação de Neumann, né? Porque eu creio que quando eu falei da equação de Poisson, só falei da condição de contorno de Dirichlet, só que, bem, existem outras possibilidades que podem ser programadas de maneira até que razoavelmente simples para a equação da onda, do calor, né? Enfim. E, por fim, se der tempo, eu vou comentar um pouquinho sobre o sistema K-Epsilon, né, que é um sistema derivado da equação de Navier-Stokes, né, onde o termo de turbulência você pode escrever ali em função de um termo de vorticidade, de energia cinética, né, ou seja, de energia cinética e termo de liberação de energia, dissipação de energia, em que vai gerar um sistema de equações, e é um sistema acoplado, né. Ou seja, eu vou ter equação Navier-Stokes, onde o termo de turbulência vai gerar 2 novos sistemas, em função de K e de Epsilon, ou seja, da energia cinética e da vorticidade do sistema, tá? Então, se der tempo, a gente vai comentar, não muito em detalhes, porque o programa em si, ele é muito, muito extenso, mas eu deixo ali a sugestão de referência para vocês darem uma olhadinha, tá? Inclusive a página, para vocês irem certeza, tá? Pois vamos começar os nossos trabalhos. Então, como vocês possivelmente já conheçam, né, a equação do calor é muito parecido com o que nós tínhamos já trabalhado com a equação de Poisson, porém ela tem um termo de evolução no tempo. Tá? Então, nós também aqui vamos considerar uma condição inicial, né, ou seja, quando o tempo foi igual a 0, e uma condição da solução sobre a fronteira. Né? Então, você pode também considerar isso, e aí nós temos o nosso sistema, né, que vai dizer como é que a equação do calor vai evoluir nesse ambiente, né, ou seja, em um espaço bidimensional, que vai ser um quadrado de dimensões 1 por 1, tá? E aqui esse 0,3 vai ser a evolução do tempo, ou seja, aqui vai ser um ambiente onde está evoluindo o problema,
Em 0,3 vai ser as variações de tempo, tá? Pois bem, uma vez que eu considerar essa equação, eu vou considerar essa solução exata, tá? Então, o xty, o xyt, né, é igual a tx4. Então, isso aqui vai ser uma solução exata para a equação do calor. Então, o que eu quero em si? Né? Eu quero obter uma solução aproximada para esse problema e ver o quão próximo a solução aproximada está da solução exata. Isso se procura, né, para saber o quão próximo realmente está, qual o erro de convergência ali entre um e outro. Tá? Só que para isso nós temos um caminho a percorrer, né? Como já não estou mais só no ambiente de elementos finitos, agora eu vou trabalhar no ambiente de diferenças finitas. Né? E para isso, diferenças finitas eu vou usar no tempo. Tudo bem? Mas para isso também nós precisamos de todas aquelas ferramentas, né? Bem, de discretização, como vocês possivelmente já conheçam, né? Só que vai entrar uns detalhezinhos aqui sobre a derivada da solução com relação ao tempo, tá? Então, isso aqui, vamos guardar aqui essa informação, porque esse aqui é o nosso sistema 2. Pois bem, haviam declarações a serem consideradas, né? Então, a função f, que eu vou considerar aqui, vai ter essa cara, né? Vai ser o termo força, que está sendo aplicado sobre a equação. A condição de fronteira g, né? Eu vou chamar de t vezes x4, tá? O tempo, ele vai evoluir de acordo com esse produto aqui, de m vezes tal, eu vou dizer para vocês que é m vezes tal, mas o tal já está aqui, ó, é 0,1, né? Bem, o tal, na verdade, ele vai funcionar como o termo de variação ali na derivada temporal, tudo bem? Ah, tá, coeficiente de difusão, eu não coloquei aqui, mas considero uma constante, tá? Eu não lembro bem qual é o valor dela, mas posteriormente a gente vai ver no sistema quando for programar os dados. Pois bem, como nós estamos falando de equações diferenciais parciais, a derivada parcial da solução, né, com relação à variável temporal, é justamente uma variação, né? Ou seja, uma variação de tempo, e eu vou avaliar o que acontece quando estou variando o tempo. Né? E essa variação é mínima, né? Porque quando o tal está indo para zero, essa variação é mínima. Ou seja, a gente pode reescrever a derivada da solução com relação ao tempo dessa forma. Né? Isso nós já sabemos de cálculo de funções de várias variáveis. Né? Então, eu quero variar só a terceira, quero analisar só a terceira variável, então eu vou para ela. Bem, aqui existem duas possibilidades de você considerar a derivada da solução no tempo. Ou você poderia variar aqui, como sendo t mais tal, né, e deixar o t aqui paradinho, ou deixar o t paradinho aqui e considerar aqui t menos tal, que é o que a gente está fazendo. Né? E tem um nome específico para cada uma das condições, eu vou comentar já, tá? Tá, então, para ficar claro, na variável temporal, né, o t vai evoluir dessa maneira. Ou seja, o t vai ser escrito como m vezes tal, estou usando isso aqui para simplificar esse limite, tá? Então, onde tem t, eu vou considerar m vezes tal. Então, quando eu fizer a diferença de t e tal, né, eu vou ter, bem, aqui vai ser m vezes tal menos tal, ou seja, m menos 1 vezes tal. Então, eu posso reescrever esse limite, né? Claro, agora substituindo aqui, né, por m tal, o t vai ser m tal, e essa diferença vai ser m menos 1 vezes tal. Tá? E por que isso? Né? E por que isso? Bem, como eu havia falado, como o t vai ser m tal, esse cara aqui eu vou reescrever como sendo o x, y, m tal, as soluções aproximadas, elas vão ser reescritas em função disso. Ou seja, ao invés de ficar variando aqui, eu vou trazer para cá essa informação do m e eu sei como é que ele está variando. Né? Ou seja, para cada processo de iteração, m variando de 0 até um determinado tempo, né, eu vou atualizando aqui as informações. Tá? E outra pergunta é, melhor, a pergunta é, por que você passou daqui para esse limite? Né? Porque eu tenho, tá bom, a derivada de 1 com relação a t, x, y, t, né, m tal, tá ok, do lado esquerdo, só que do lado direito, né, também deveria estar ok, quando substituísse o t por m tal, e t menos tal por m menos 1 vezes tal. Bem, substituindo, aparece uma aproximação, mas por quê? Né? Observe que o limite saiu. Né? E uma derivada ela pode ser escrita dessa maneira, mas também ela pode ser escrita como uma expansão de série de Taylor. Né? E para esse termo da expansão de série de Taylor,
você espera, né, que esse resíduo dele seja muito pequeno. Ou seja, quanto menor for o tal, mais próximo de zero vai ser. Né? Mas vai ter um resíduo aqui que deve continuar. Bem, considerando um tal muito pequeno, esse resíduo também vai ser muito pequeno. Então, é por isso que a gente toma essa aproximação. Tá? Então, ela vai ser aproximadamente isso, né? Pelo menos do resíduozinho. Pois tá, então nós sabemos como aproximar a variação de T, né, na solução. A gente vai escrever dessa maneira, tá? Então, para todo M variando de 0 a T sobre tal, que vai ser a minha variação de tempo, né, eu vou reescrever onde tem a derivada de com relação a T, dessa forma. Tá? Bem, mas se eu considerar aqui o M igual a 0, nós vamos ter um problema, né? Porque eu vou ter U menos 1. E o que é isso? Que passo é esse do processo de iteração? Né? Então, a gente pode melhorar um pouquinho a cara disso, escrevendo como sendo M mais 1 menos O elevado a M, né? Ou seja, só redefinindo isso aqui, né? Ou seja, reescrevendo dessa maneira, como sendo M mais 1, né? Só adiantando esse M mais 1 no processo de iteração. Mas isso não vai prejudicar o nosso desenvolvimento, tá? Então, não só ele, né? Como eu tenho um problema todo em que a solução está variando, e a minha solução agora vai ser o M, aqui deveria ser o M, né? Aqui vai ser o M mais 1. Então, o sistema todo depende de U. Então, vai depender desse U M mais 1, né? Então, todas as variáveis, na verdade, elas vão estar sendo adiantadas, ou melhor, atualizadas com relação à variável temporal. Então, para cada variação de tempo, né, que vai ser atualizado quando estou variando o M, nós vamos ter uma atualização do sistema e da solução, consequentemente. Tá? Então, a forma como nós escrevemos essa variação de tal, aqui, né, ela tem um nome específico, né? É chamado de método de Euler, que é regressivo no tempo para 2. Ou seja, esse sistema, né, quando eu considero dessa forma a variação aqui, nós temos o método de Euler regressivo. Se aqui fosse o T fixado e estivesse variando aqui, T mais tal, seria o método de Euler progressivo. Tá? E se vocês quiserem ver isso com um pouquinho mais de detalhes, eu até deixei aqui a referência, que é o livro do professor Mauro, né, que publicou recentemente. Tem até tem que fazer download dele, o PDF dele, no ResearchGate, né? Então, nas páginas entre 25 e 27, 28 está ali, mas mais especificamente na página 26 e 27, ele fala com mais cuidado sobre esse passo de método de Euler regressivo, progressivo, tá? Vocês podem ver isso com mais calma. Pois bem, então eu discretizei com relação ao tempo o meu problema, né? Onde ele vai ser atualizado em cada vez que eu atualizar o valor de M. Então, esse M, na verdade, ele está diretamente ligado ao T, né? Porque toda vez que eu atualizo o M, eu estou atualizando o tempo. Né? Porque o tal é fixado. O tal é a derivada de T. Tá? Então, o tal é fixado, o que vai atualizar o M. Então, quando o M atualiza, o tempo atualiza. Quando o M é 0, o T é 0. Quando o M é 1, o T é tal. E assim, o T vai evoluindo, né? Vai atualizando de 0,1 em 0,1. Né? Porque quando o tal é 0,1, então o M aqui vai, conforme for evoluindo, né? Vai ser de... bem isso mesmo, de 0,1 em 0,1. 0,1. Então, ótimo. Então, nós sabemos como é que vai ser a atualização de T, né, conforme o M for atualizando também, e nós temos esse sistema aproximado. Então, esse sistema aproximado, como eu falo, né, ele é chamado de diferenças finitas no tempo, porque o método de elementos finitos, ele já é feito internamente pelo próprio FreeFEM. Né? Como nós comentamos no primeiro encontro, o FEM é de método de elementos finitos, então, o resolvedor dele interno, ele entende já como sendo método de elementos finitos. Então, agora nós fizemos o quê? Discretizamos no tempo, né? Ou seja, reescrevemos a derivada de 1 com relação a T dessa maneira, e nós sabemos que a solução vai depender agora da atualização de M, né? Que é justamente a atualização de tempo. Então, cada um desses caras vai ser reescrito dessa maneira. E, bem, agora nós sabemos como é que funciona, como é que nós tivemos um sistema aproximado, né? Esse é o sistema aproximado. E quando eu obtiver a solução UM mais 1, na verdade, eu não estou obtendo a solução em si, eu estou obtendo uma solução aproximada. Tudo bem? E não podemos esquecer que a solução exata para a gente da equação é essa aqui. Tá? Então, nós vamos agora avançar na solução aproximada e vamos ver o que acontece.
Então, primeiro, né, como eu havia comentado lá no nosso segundo encontro, se eu jogar simplesmente isso aqui dentro do programa FreeFM, ele não vai entender o que está acontecendo, né? Por quê? O FreeFM, ele depende da escrita do problema na sua formulação variacional. Tá? Então, para isso, o que ele deve fazer? Devemos reescrever essa parte, né? Devemos reescrever isso aqui na sua formulação variacional. Então, como nós sabemos, devemos multiplicar por uma função teste e integrar sobre uma região, e vai aparecer nos termos, né? Ou seja, isso que vai mudar um pouquinho a cara para a gente obter essa formulação variacional. Então, é isso que eu fiz, né? Eu peguei essa parte toda, multipliquei por uma função teste v, né? O m mais 1 menos o m sobre tal, e essa parte toda aqui. Tá? Posteriormente, eu vou integrar sobre a região. Tá? Tá, então a expressão parece que muda um pouco, né? Bem, na verdade, eu só melhorei a situação. O que eu fiz? Tudo aquilo relacionado à solução, que vai ser o m mais 1, né? Eu deixei do lado esquerdo, e tudo aquilo que não depende diretamente dela, eu joguei para o lado direito. Né? Bem, quando eu falo não depende diretamente, né, o único cara que fica aqui é o passo anterior desse passo de solução. Né? Ou seja, esse cara vai avançando, esse também vai avançando, mas quando chegar aqui eu vou ter a solução, determinado m, e aqui vai ser o elemento, ou bem, a solução anterior. Tá? Então aqui vai ser a atualização das soluções. Pois bem, para melhorar esse aspecto aqui, eu multiplico tudo por tal, né? Então vai ficar mu vezes tal, de fato, e aqui vai ficar fm mais 1 vezes tal, tá aqui, né? Agora tudo bem, multiplico por v, integro por partes, e, bem, esse m também vou passar para o lado direito, né? E, tá, quando eu trago toda essa parte para o lado esquerdo, aí sim, eu vou estar na linguagem que o FreeFrame entende. Então, o FreeFrame vai entender isso aqui como sendo a parte bilinear do meu problema, né? Vai entender isso aqui como sendo o lado direito da expressão, tá? E nós temos a condição de fronteira, né? A condição de fronteira é justamente a solução sobre a fronteira admitindo determinado valor. Nós havíamos falado que a condição para a gente de fronteira era o igual a g, né? E o g t x4. Tudo bem. Tudo bem. Então, bem, agora nós escrevemos o problema em uma linguagem que o FreeFrame entende, né? Que é a formulação variacional, né? Onde eu concentro todas as informações do lado esquerdo, né? Onde que é a parte bilinear, aqui é o lado direito, né? E no FreeFrame você não precisa declarar que isso tudo é igual a zero, porque quando você declara essa expressão, trazendo para o lado esquerdo isso, o FreeFrame já entende que isso aqui é o lado direito da expressão. Tá? Outra coisa muito importante, por mais que estejam sendo integrados sobre a mesma região, você não pode retirar essa integral. Por quê? Quando você retira essa integral, o que é que o FreeFrame entende? Que ele não tem essa parte do lado direito. Ele vai entender que tudo isso aqui, ó, é a formulação da parte bilinear. Né? Então, é por isso que é importante você deixar as integrais, tá? Então, não pode simplesmente juntar tudo aqui, né? Fazer uma expressão só igual a zero. Isso não é interessante, porque o FreeFrame ele precisa entender o que tem do lado direito. Tá? E aqui nesse caso, bem específico, né, esse lado direito nos diz sobre o passo anterior da atualização da solução. Tá? Então, como nós havíamos também feito no problema de Dirichlet, perdão, no problema de Poisson, né, condição de Dirichlet, que após declarar a expressão como um todo, nós devemos declarar dentro do programa, né, a condição de fronteira. Pois bem, agora eu vou botar aqui em paralelo o que é o problema, que é esse problema bem aqui, e o que é o programa. Ou seja, como a gente deve programar isso no ambiente FreeFrame. Tá? Então, o problema é esse. Então, como eu faço para programar o negócio no ambiente? Bem, a integral... bem, primeiro, né? Eu tenho que declarar quem é o meu problema. Então, eu falei, bem, D, calor, né? D-hat, o V... Por quê? Depende das variáveis U e V. Né? O sistema está dependendo disso, de U e V. Integral 2D-TH, 2D porque eu estou integrando sobre essa região. E essa região ômega vai depender de x de y. Né? Se nós lembrarmos, essa região ômega para a gente é um quadrado de dimensões 1 por 1. Tá? O TH é justamente a triangulação da malha, que eu devo declarar lá dentro do programa. Tá? Aqui eu já trouxe para vocês o programa
no seu estado final já, tá? Ou seja, como depois de declarar as variáveis, como é que fica cada do programa, tá? Tá, então, ó, observa, né? U vezes V, né? Que é a solução, para a gente U vai ser a solução aproximada, U vezes V, tá aqui. dt mu, bem, o mu tá aqui, o dt para a gente é o tal, né? Como eu havia falado lá no segundo slide, no primeiro slide, não lembro bem. Bem, como eu estou trabalhando em um ambiente bidimensional, na abla U, na abla V, vai depender da variação tanto de x quanto de y, tá? Menos essa parte toda aqui. Para a gente, essa parte toda, o que é essa parte toda? É o passo anterior da solução, que é o m, eu chamei isso aqui de U, né? Tudo bem aqui, o negativo também está aqui, né? A integral continua sendo sobre uma região em R2, né? É o mesmo domínio. O dt também está aqui, que é o tal, né? A minha função f, que eu declarei lá anteriormente, também está aqui. E o v, que é a função teste que eu multipliquei, também está aqui. Como eu falei, no FreeFrame você não declara essa igualdade. O próximo passo é você declarar a condição de fronteira. E isso acontece. Ou seja, se você parar para ver a formulação variacional do problema e a forma como ele é programado, é muito parecido, né? Só que você não iguala a zero, né? Você já coloca posteriormente a condição de fronteira, que a gente vai ser dirige. Então pronto, o problema e o programa estão lá. Só que agora a gente precisa Pitágoras, Oi. não tem um U a mais, não tem um U a mais aí, não? Aqui na integral? Esse U, opa, perdão, esse U aqui, vezes V? Tem dois U aí, né? Tem, mas, ó, observa, professor, que o M mais 1 vai ser a nossa solução, U, tá? E o U vai ser o passo anterior a ele. Como a gente parte de U0, para a gente isso aqui vai ser a condição em zero, vai ser a condição inicial. Aí, conforme ele for evoluindo, ele vai atualizando. Ou seja, eu parto de U0, quando eu soluciono isso, né, por exemplo, para M igual a zero, o zero vai estar aqui. Bem, eu vou encontrar a solução, que vai ser, como M é zero, né, eu vou encontrar a solução U1. Aí eu vou atualizar isso aqui. Quando eu atualizo, aqui vai passar a ser o 1, eu vou encontrar o 2. E aí vai. Não, Tá? não, eu entendo isso, Pitágoras, mas é porque está aparecendo duas variáveis. O U, então esse U é o dado anterior, então. Sim, é o dado anterior, tá? Ok. Exatamente. Eu não declarei ele aqui, ó, porque na verdade a solução vai depender diretamente de U e de V, né? Mas o U eu vou declarar posteriormente como sendo a condição inicial, que é atualizável conforme o problema for nos devolvendo as respostas de solução ou de atualização de U, tá? Eu simplesmente não declarei, né? Mas eu vou agora falar em mais detalhes, tá, professor? Mas foi bom e interessante o comentário, porque realmente, né, a pessoa está lendo aqui, ela, por que esse U, né? Fica confuso, né? Talvez eu não tenha usado uma anotação boa. Pois bem, então nós sabemos, né, uma vez que você apresenta o problema, né, o programa que foi escrito com relação às informações do problema, né, nós devemos agora declarar todos os parâmetros. Por quê? Aqui aparece dt. O que é dt para a gente? Né? É um valor real, declarado, 0,1. O mu, 0,01. Né? Que aparece aqui o dt, aparece o mu. Então, tudo eu preciso declarar, porque ele não vai entender de outra maneira. Tá. Agora aqui uma informação importante, muito importante. Quando nós estávamos girando as malhas, no encontro de quarta-feira, nós usávamos um comando para geração de malha. Primeiro, nós parametrizávamos toda a região e, posteriormente, a gente usava um comando chamado build mesh. E ele apresentava para a gente uma malha que não era discretizada de uma maneira uniforme, né? Então, apareciam os triângulos assim, com os formatos mais... Bem, nem todos tinham o mesmo formato, né? Claro, discretizava bem e tal, mas não era uniforme. Esse comando square, ele já constrói automaticamente para a gente uma malha, tá? Uma malha de dimensões 1 por 1. Né? O programa automaticamente já constrói 1 por 1. E aqui eu vou declarar a quantidade de nós que eu vou colocar sobre x e sobre y. Tá? Então é isso que está acontecendo, por exemplo. Né? Então, quando eu boto 10, 10, ele vai automaticamente construir para mim um quadrado, tá? Uniforme, né? Um quadrado unitário uniforme, tá? Ou seja, todos os triângulos têm o mesmo formato aqui, né? São triângulos retângulos.
tá? Com 10 pontos sobre cada uma dessas arestas, tá? Então ele vai me gerar o quadrado, né, com essa configuração. Outra coisa interessante também é que no Square eu não preciso falar quem são as bordas, porque ele já entende que esse comando específico, o FreeFrame já internamente entende que isso já vai etiquetar exatamente nessa ordem. Borda 1, borda 2, borda 3, borda 4. Tá? Bem, chamei lá label 1, 2, 3, 4, que é a forma de nomear, né, etiquetar as coisas. Então, internamente ele vai entender isso. E para que serve isso? Né? Bem, antes de comentar para que serve isso, eu vou verificar as demais variáveis que têm que ser declaradas. Bem, o fspace, como nós havíamos comentado no encontro de quarta-feira, vai ser justamente o espaço das funções aproximadas, né, das funções aproximadas do problema. O TH é a discretização, ou seja, mesh TH nos devolve TH, que é a malha. E o mesh, né, ele é mesh simplesmente porque nós estamos trabalhando em 2 dimensões. Né? Até havia comentado nos slides do encontro 2, né, que nós temos distinções como construir a malha. Se eu estou em malha em 2 dimensões, simplesmente chamo mesh. Se eu estou em 3 dimensões, eu chamo mesh 3. Né? Se estou em superfície, mesh S. Então, cada um tem uma declaração que tem que ser utilizada quando você for construir a malha. Em 2 dimensões é mesh. Tá? Então, tudo bem. Então, eu estou no fspace, VH, TH, né, soluções, sobre o conjunto de todos os triângulos que foi usado para triangular, vou discretizar melhor, né, o domínio, e P1, que vai ser o espaço vai ser o conjunto dos polinômios interpoladores de Lagrange de grau 1, que vai aproximar as soluções. Tá? O VH, como havia comentado, né, ele vai ser o espaço das soluções. Quais são as soluções que estão ali? Né? O V também está aqui, o U, que está bem aqui, né? O professor Rincon agora alertou agora há pouco, né? O F e o G são as funções que também têm que ser declaradas, porque elas aparecem aqui. O F aparece como sendo aquele termo do lado direito, né? No problema posto, e o G vai ser justamente a declaração sobre, do elemento de fronteira, né? Bem, e por que agora eu botei 1, 2, 3, 4? Porque eu tenho que chamar as bordas, né, do meu domínio. Tem que chamar a fronteira do meu domínio para saber onde é que o U vai estar atuando. Né? Então, U é igual a G aonde? Na borda. Mas como é que eu sei o que é borda? Bem, eu tenho que trazer ela para cá. Ou seja, sobre a borda, né? Quem é a borda para mim? 1, 2, 3, 4, que foi a forma que eu etiquetei. Então, 1, 2, 3, 4. Eu sei que sobre isso nós temos a atuação da solução, né? Exatamente, sobre isso eu tenho o U igual a G, né? Que é a solução, a condição da solução sobre a fronteira. Que essa é a condição de Dirichlet para a gente, tá? Tá, então, eu tenho praticamente quase tudo declarado, né? Porque eu tenho as variáveis, todas que apareceram, as constantes, perdão, né? O espaço, a malha, o espaço das funções aproximadas, o problema foi declarado também. E agora eu preciso saber como é que vai atualizar no tempo. Né? Então, eu vou partir do tempo igual a zero. Tá? Então, vou partir do tempo igual a zero. O zero é justamente aquela condição inicial, né? Ó, a minha condição inicial vai ser igual a zero. Tudo bem? Então, tá. Então, como é que eu vou atualizar esse tempo? Vou até já botar tudo aqui, né? Como é que eu vou atualizar o tempo? Tá. Então, como é que eu vou atualizar o tempo, né? Eu vou atualizar através da atualização de M. Né? O M está indo de 0, né? E, bem, ele inicia em 0. Ele vai variando como, né? Ele vai variando conforme o DT for atualizando. Então, ele vai atualizando aqui, as informações, e ele vai até quando? Até 3 sobre o DT. O DT é 0,1. Então, isso vai apresentar para a gente M igual a 30, né? Que vai ser a quantidade de iterações que nós precisamos para chegar até a solução, né? Porque o M está aqui, ó, né? Então, o M vai falar a quantidade de vezes que estou atualizando o tempo. Né? Então, aqui eu vou ter 30, né? Tudo bem. Então, como é que eu faço para atualizar o tempo? Né? O tempo vai ser atualizado como? Considerando o tempo anterior mais dt. Então, como tem um tempo inicial 0, que vai ser 0 mais dt.
que é 0,1. Então, o primeiro tempo vai ser igual a 0. Ótimo. O próximo, 0 mais dt. Vai ser 0,1. O próximo, que vai ser o anterior, né? 0,1 mais 0,1. Vai ser 0,2. Então, o tempo vai atualizando 0,1, 0,1. Tá? A função f também vai atualizando, conforme vai atualizando o tempo. Né? O g também, né? Que é essa função de fronteira, também vai atualizando. E, bem, uma vez que eu tenho a resposta, né? Ou seja, uma vez que eu atualizo todas as variáveis, aí ele faz o quê? Com esse comando, ele vai botar a solução, porque eu atualizei esse está declarado, esses caras todos aqui, né? Bem, com a partir de 0, aqui vai ser 0, aqui eu vou ter as funções declaradas, que vão atualizar de acordo com o tempo, ou a partir do tempo 0, né? Então, isso aqui deve me apresentar a primeira solução, U. Né? Então, a partir de agora, o U, que vai ser apresentado quando o tempo é 0, vai ser o 1, certo? Então, quando eu apresento a solução o 1, eu vou atualizar a minha condição inicial para o próximo plot. Então, estou atualizando com esse comando, né? Então, estou atualizando a condição inicial. Então, quando ele for plotar na próxima agora, ele vai considerar o 1 como sendo a solução anterior. E vai, novamente, seguir todo o processo. Tá, bem, uma vez que nós sabemos como é que está acontecendo aqui tudo, né, como foram declaradas as variáveis e tudo mais, nós precisamos chamar, né, o problema. Porque agora não é só botar isso aqui tudo e dar um enter que vai plotar. Não, nós precisamos chamar o problema ao qual ele vai plotar. Então, como é que nós declaramos o problema? Derrete, não? Ó, esse é o nosso problema. Então, eu tenho que chamar ele. Quando eu chamo ele, internamente, essa expressão é chamada, tá? E ele vai atualizar todas as informações dentro daquele sistema. Tá? Agora sim, uma vez feito isso, ele vai compilar, tá? E eu peço para ele plotar, né, a solução. Todos esses comandos aqui eu vou comentar já com vocês, tá? Tá, então aqui também eu posso avaliar o custo, né? O custo, bem, isso aqui vai falar o seguinte para mim, ó. O custo, quando eu boto entre aspas, quer dizer que eu estou pedindo que atualize essa declaração, né? Ou seja, vai aparecer um escrito T igual a alguma coisa, tá? Outra coisa, outra informação importante que também que, claro, vai aparecer não só o T atualizado, como também vai aparecer a atualização de erro, e a atualização de erro é dado como? É dado como a raiz quadrada da expressão. Né? E essa expressão, a raiz quadrada da expressão é mais do que a norma. Né? A norma é 2 da distância entre a solução aproximada, porque a nossa solução é U. Né? A nossa solução é U. Tá? A solução aproximada que eu falo, tá? E por que eu botei menos tx4? Se vocês lembrarem, a solução exata era justamente isso. T vezes x4, lá no começo. Cadê? A solução exata, tx4. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou avaliando o erro de aproximação entre a solução exata e a solução aproximada. Então, em cada passo de tempo, ele vai atualizar esse erro. Tudo bem? Então, a cada processo de criação, ele vai atualizar, vai me devolver a resposta, vai aparecer um... Oi. Opa. Sim, claro. Uma dúvida que me ocorreu aqui. Essa atualização da condição inicial, ela deveria acontecer depois da solução do problema? Como é que... Claro, pode ser sim, na verdade. É melhor, né? Realmente é melhor colocar dessa forma mesmo, porque... pode ser que eu errei na ordem aqui. Claro, ele tem que primeiro devolver para mim a solução. Claro. Você está falando correto. Ele primeiro deve atualizar a solução para depois me dar a resposta, claro. Obrigado pela observação. Sim. Não, nada. Oi? Tudo bem. Sim. Obrigado. Não, obrigado. Essa observação, né? Claro, ele tem que primeiro me dar a resposta da solução para depois atualizar a condição inicial, né? Porque é isso que eu vou usar na próxima, claro. Você falou, tá totalmente coerente. Eu peço perdão por ter errado aqui no slide, né? Mas eu vou consertar isso aqui, tá bom? Obrigado pela observação. Tá, mais alguém? Alguma consideração? Eu tenho, professor. Sobre isso mesmo que o Rômulo Brito comentou, anteriormente a gente define o problema. Se nós tivéssemos colocado lá como solver, isso já resolveria?
Porque eu estou entendendo como sendo uma sequência. Então, primeiramente, se eu tivesse colocado lá, ao invés do comando problem the se eu tivesse colocado lá solver the isso mudaria? Aqui, ao invés de ter colocado o problem, se eu tivesse colocado solver, o comando solver, isso resolveria antes mesmo de trabalhar com o tempo? Não sei se entendeu. Sim, entendi. Por exemplo, quer dizer o seguinte, eu tirando isso, por exemplo, ao invés de colocar problem the simplesmente colocar solver aqui para ver se ele atualiza a solução, é isso? Isso, colocar inicialmente solver, que ele vai resolver, então ele já vai ter uma solução. E posteriormente trabalhar com o tempo. Boa pergunta, eu não tentei fazer isso. Vou tentar agora. Né? É uma boa colocação. Onde é que eu tô? Tô aqui, né? Aparece para você a tela direitinho? Aparece. Tá. Só não aparece, você está no Notepad? No Notepad, Ainda não, no Notepad não aparece não. Apareceu? Então eu vou recompartilhar aqui a tela, tá bom? Então eu vou parar a apresentação, eu vou recompartilhar aqui a tela. Então a tela inteira, aí dá certinho. Ok, compartilhar. Notepad agora está aparecendo para você? Está. Ótimo. Então você está falando o seguinte, vamos retirar isso aqui, né, no problema, e aqui colocar solver. É isso? Isso. E não declarar isso aqui. É isso. Tá, então vamos ver. Mas aí eu colocaria até mesmo, poderia até colocar, definir, mas lá em cima, no solver, mas não colocaria ele embaixo. Isso mesmo, é dessa forma aí mesmo. Então vamos lá. Então eu comentei, né? Deixei solver, vamos ver o que acontece. Eu creio que ele não vai resolver diretamente, porque uma vez que for declaradas variáveis, né, ele tem que saber onde que essas variáveis vão estar trabalhando. Bem, eu nunca tentei fazer como você está falando, mas não sei se F5. Bem, vamos por data, que é melhor, né? Bem, não, estou no ambiente errado, perdão. Qual o nome do documento aqui? É calor. Onde é que está? Estou no lugar certo? Vamos ver se estou no lugar certo, né? Melhor, vamos salvar como? Como a gente deve fazer mesmo, né? Salvar como. Eu vou botar calor, que dia é hoje? 30, né? 30.edt. Vamos salvar dentro dessa pasta. Ótimo. Deve estar lá. Pronto. Ele não identificou o solver como sendo algo que compila diretamente a minha solução. A gente desconfia porque o que acontece no FreeFM? O FreeFM ele tem que, o problema como ele é declarado, ele tem que aparecer para a gente, uma vez que você, como eu falei, né, apresentou todas as variáveis, ele tem que saber onde é que essas variáveis vão funcionar. Né? Eu acho que existem alguns programas que você simplesmente coloca sobre e ele já vai direto, né, mas aqui não funciona. Né? Então, mas eu coloco aqui sobre, por exemplo. Opa, perdão, pode falar. Não, eu só pensei nisso por conta da aula passada, porque na aula passada a gente colocou dessa forma, solver, a gente não definiu o problema, a gente definiu dentro do solver, então por isso que eu imaginei que poderia ser feito dessa forma. Tá. Entendeu? Por isso que eu fiquei confusa, porque na aula passada a gente colocou solver e a equação de Poisson. Aí eu imaginei, então por que eu não posso fazer isso agora? Entendeu? Entendi. Mas eu acho que uma vez que foi chamado solver, eu acho que foi declarado embaixo, não? Eu não estou certo disso. Mas vamos ver, por exemplo, se eu coloquei solver aqui embaixo, ele tem que chamar isso aqui da mesma maneira. Né? Também não, ele não identifica dessa maneira. Então não dá. Simplesmente jogar assim. Mas, vamos ver. Já estamos aqui, né? Vamos ver, né? Vamos ver o que aconteceu aqui. Nós estamos em Poisson 2D. De Poisson 2D, né? Então, vamos ver o que acontece. Tá aqui, solve, né? Só que eu chamei solve Poisson, né? E... o plot foi direto. É verdade, você tá falando, o plot foi direto. Sim, o plot foi direto. Por isso que eu imaginei. Aqui esse Poisson eu só estou declarando, definindo, mas dependendo de UH e VH. Então, eu imaginei que eu pudesse fazer isso nessa equação agora do calor.
É porque aqui, como foi declarado, ele está plotando o H, né? Mas, claro, o H é solução. Ou seja, ele está plotando o H. Professor, Entendi. talvez ele não esteja fazendo a diferença finita. Ele está fazendo só no espacial. Claro, é verdade, tem essa declaração ainda, né? É verdade. Isso é fato. É verdade, talvez seja isso, Eu não estou certo porque não roda, mas talvez seja isso, talvez seja o processo, né? O método que for usado, talvez não funcione, né? Então, bem, o porquê não está rodando, eu não sei, simplesmente com solve, né? Por exemplo, não era bem solve, era solve só, né? É calor que estava falando agora? Não? Sim. Então, se eu botar simplesmente o plot, solve. Né? Então, aqui deveria ser solve hat, não? Vamos ver se ele vai plotar. Ver se algum problema de declaração mesmo. Não? Tá. Plotou. Só que ele plotou pra gente o primeiro... ele plotou pra gente... Exatamente. Tá. Eu entendi o que aconteceu aqui de problema. O que acontece? Como... Eu não sei quem comentou agora aí que ele não estava identificando como elementos finitos. É isso que está acontecendo. Esse primeiro plot aqui, ó, ele está dando um plot da solução, da primeira solução. E ponto. Ele não está considerando a evolução no tempo. Né? Então, como ali nós tínhamos um problema que era estacionário, ele não necessitava desse tipo de atualização. Se eu não considero isso, tá, tudo bem. Mas aqui nós temos um problema que precisa desse processo de atualização em cada iteração. Né? Então, talvez o solve só sirva nessa condição de problemas estacionários. Bem, eu não estou certo disso, mas talvez seja isso. Mas interessante essa pergunta, porque, bem, eu sempre tenho cuidado de declarar bem qual programa, né, o que ele está fazendo em si, para poder chamar lá embaixo, uma vez que são declaradas variáveis. Né? E, bem, assim como na equação do Poisson, você poderia simplesmente chamar a equação de Poisson e trabalhar dentro disso, né? Bem, aqui não, aqui nós precisamos realmente declarar todas as variáveis, chamar a equação do calor para atualizar todas as informações, né? Já em Poisson a gente não precisava atualizar isso tudo. Então talvez seja uma característica do plano estacionário, mas eu não vou te afirmar com certeza, tá? Mas obrigado pela observação, eu vou ver o que está acontecendo aqui para ver se consigo... Muito obrigada. Eu agradeço a observação muito boa. Então, uma vez que foram atualizados todos esses dados aqui, eu vou chamar o problema ao qual eu descrevi isso. Né? Então, esse é o problema, né? The hat. Então, eu chamo ele, e quando eu chamo ele, todas essas informações, elas vão entrar e vão atualizar. Tá? E o custo dessa atualização vai me dizer quão próximo está a solução aproximada da minha solução exata. Isso vai me dar algum erro de aproximação. Tá? Então, quanto menor o erro, mais próximo está. Tá, então aqui o meu critério de parada, se vocês observarem, não tem um critério de parada pré-definido. Então, esse programa aqui, ele vai parar quando nós atingirmos M, né? Bem, quando T for no seu último valor, né? Que é T igual a 3. Né? Então, bem, o M atualiza como sendo M vezes tal, né? Tá. Então, tá certo, exatamente isso. Então, quando nós tivermos o último DT, né, que ele vem de 0, vai variando, né, de 1 em 1, e o DT é 0,1, então quando nós tivermos M igual a 30, por exemplo, ele para. Então, essa declaração me diz, ó, começa de 0, e todos os valores que são menores ou são iguais a 3 sobre DT. Como DT é 0,1, vai ser 30, né? Então, quando M atingir 30, aí ele vai parar de buscar atualizações. Outra forma também de parar o plot do programa é você declarando um critério de parada. Né? Se você deseja que uma solução se aproxime de outra, né, a solução exata aproximada se aproxima com um erro na casa de 10 elevado a menos 5, menos 6, você também pode fazer isso, né, programar com um erro de parada, um critério de parada como sendo um erro, e ele para também, tá?
Aqui ficou livre para ser o número de iterações. Mas vocês podem declarar tranquilamente isso aí, sem problema, tá? Na verdade, vários problemas com critério de parada envolvendo o erro de aproximação entre a solução, a exata e aproximada, tem descrito no FreeFrame, no nó do FreeFrame. Outras coisas também, como... Bem, claro, cada problema tem a sua informação específica para o seu critério de parada, né? Então, ali no FreeFrame, no manual, você encontra diversas possibilidades de declarar um critério de parada, tá? De acordo com o erro que você queira para o seu problema. Tá, então, o nosso problema, uma vez plotado, ele gera para a gente esse estado final, né? O estado final aproximado, né? Melhor, né? Claro, quando eu falo aproximado, né? Vai ser o meu U, né? Então, esse aqui vai ser o estado final quando nós considerarmos U sobre a fronteira T vezes x4. Ou seja, quando a condição de Dirichlet para aquela minha equação foi igual a T vezes x4, isso suporta a minha solução. Mas, por exemplo, existem diversos problemas em que a condição de fronteira é igual a zero. Né? Então, por exemplo, só simplesmente tocando por zeros aqui para ver como é que fica cada do plot, né? Fica dessa maneira. Tá? Então, claro, eu tenho que tomar muito cuidado como vocês vão declarar as variáveis, né, as condições de fronteira, porque se você fala a declaração errada, você tem uma mudança muito, né, considerável, né, de hipótese da solução. Então, aqui é o estado final com essa condição de fronteira, e aqui seria o estado final com essa condição de fronteira. Tá? Então, tudo que foi feito aqui na equação do calor, como discretizar no tempo, uma vez que nós sabemos que ele já é discretizado pelo método dos elementos finitos no espaço, né, que é a proposta do programa, a gente pode considerar, claro, posteriormente agora a equação da onda, mas antes disso, eu vou comentar alguns plots que são bem úteis. Né? Quando eu peço o plot U, aqui, por exemplo, cadê o plot U? Pronto. O plot U, da maneira crua, né? Ele vai botar a solução. Tá? Só que ele não vai aparecer a solução bonitinha como está aí, a solução colorida. Tá? Então, para cada possibilidade que você deseja, existe um comando específico. Né? O TH vai plotar o U com a malha, né? Ou seja, você bota plot U, vírgula, TH, vai plotar a solução e embaixo a malha. Tudo bem? Aqui, por exemplo, quando nós estávamos em Poisson. Poisson não, né? Vamos em calor 30. Pronto. Comprometi muita coisa. Oi. Pitágoras? Oi. Pitágoras? Oi, estão pedindo para colocar em tela cheia. Onde está? Ctrl L. Tá. Ctrl L. Tá certo. No slide. Ctrl L. Tá aparecendo aí? Opa, aqui não foi não. Tá. Não, no slide, né? Tá. Só que aí eu não consigo voltar pro FreeFrame. Nada, Vânia. Pro Notepad++, né? Tem que ficar indo e voltando. Então, por exemplo, tá? Entendi. Tudo bem. Aqui, como é que ele salvou? Ver se não salvou algum erro aqui, tá? Tá voltando aqui direitinho, tá? Tudo bem. Então, por exemplo, se eu coloco o mesmo plot, ó, que está plot com essas declarações, tá? Se eu coloco aqui um TH, como eu havia falado, né? Você plota com a malha. Claro que não está a coisa mais bela, né? Mas ele vai plotar com a malha. Tudo bem? Então, claro, são diversos comandos, né, que você vai poder considerar e ele vai plotando conforme você for declarando isso dentro daquilo que você escreveu, tá? Vou voltar para cá. Então, você vai agregando informações, vai plotar com malha, isso aqui vai dizer para a gente que vai necessitar clicar Enter para atualizar a figura, ou seja, ele vai... Professor, Oi? Aí no seu PDF, você pode aplicar no xizinho do marcador, que daí aumenta um pouquinho também. Eu vou mandar um Ctrl L mesmo, que fica melhor para vocês, tá bom assim? Vai ficar melhor, né? Eu já não vou voltar mais para aquele ambiente do Notepad agora, tá? Então aqui vai botar a função, né? Da maneira crua, aí conforme eu for agregando informações, ele vai ajudando aquilo
que eu necessito. Então, aqui vai botar a solução com a malha, aqui vai necessitar você clicar para atualizar a figura, né? Isso é interessante porque ocorre que, às vezes, você precisa do plot 1 e precisa do último plot, para você poder comparar qual a evolução do seu problema. Então, esse comando é muito interessante. Você pode considerar o plot 1, capturar a tela ali, depois vai para o plot 30, né? Ele só vai dessa forma se você, toda vez que você quiser atualizar, você apertar o Enter, tá? O white false quer dizer que a atualização vai ser automática, né? Você não precisa apertar nada, ele vai sozinho, vai evoluindo até o último processo de iteração. Value true vai agregar uma escala de autovalores na lateral, tá? Como apareceu aqui, né? Ó. O fill true vai botar a figura colorida, né? O false vai somente as curvas de autovalores. Então, essa declaração, como ela foi apresentada aqui, vai botar a figura, né? Vai botar a solução 1 com malha, e vai atualizar automaticamente todos os plots, que eu declarei o white false. O value true vai agregar uma escala de autovalores na lateral, e fill true vai gerar a figura em cores, né? Então, isso aqui que foi apresentado aqui, foi apresentado com esses comandos, tá? E mais, né? Se você quiser visualizar isso tudo em 3 dimensões, você coloca, né, esse comando. Dimensão 3, né? Dim 3, Dim igual a 3, ele vai botar tudo aquilo que foi botado em 2 dimensões, só que em 3 dimensões, tá? Pois bem, o nosso terceiro problema agora, né? O nosso terceiro problema é a equação da onda em 2 dimensões. Então, o que acontece? Acontece que, da mesma forma que nós fizemos na equação do calor, nós vamos discretizar no tempo, tá? Então, vai ser também utilizado o método das diferenças finitas, tá? Para discretização do tempo. E o problema é até parecido, né? Porque, bem, parecido que eu falo assim, um modo de fazer, né? Um modo de operar. Só que aqui agora tem duas derivadas no tempo, né? Então, a solução vai ter 2 derivadas no tempo, vai ter esse coeficiente, é constante, tá? Vai ter a declaração da minha função f. Isso aqui vai ser a minha condição inicial para a função e vai ser a condição inicial para a derivada da solução também, né? Eu vou considerar isso como sendo igual a 0 sobre ômega, né? Claro, aqui é a variação de texto, considerando o tempo igual a 0, então vai ser só em ômega. E isso aqui agora vai ser as condições de fronteira. Então, anteriormente eu falo condição de fronteira de Dirichlet, agora a gente vai para a condição de fronteira de Neumann. Tá? Então, como eu falei, né? Se eu tenho esse problema, agora eu vou ter que declarar todas essas informações. Quem é G? A gente vai ser 1, a função f vai ter essa cara aqui, né? xyt, o t da mesma maneira, ele vai atualizar conforme o ICM vai atualizando, né? O tal agora que é o dt eu vou considerar como sendo 0,5. Tá? A derivada parcial da solução, né? Agora a derivada de segunda ordem aqui, né? Ela vai se dar dessa maneira, tá? Então, como é que eu obtenho essa expressão? Bem, você deriva uma vez no tempo, utilizando, né, o mesmo argumento que foi utilizado lá na derivada temporal na equação do calor, e volta a derivar. Então, isso aqui tudo você vai obter dessa maneira, tá? E esse tal ao quadrado aparece também naturalmente, né? Algebricamente, quando estiver operando, vai aparecer. Então, da mesma forma que eu tomei anteriormente, né, o t vai ser vezes tal, né? Então, quando considerar o t mais tal, essa atualização aqui, vai ficar dessa maneira, m mais 1 tal, t menos t, m menos 1 tal. E por que eu estou fazendo isso? Porque da mesma forma que foi dito anteriormente, quando nós estamos buscando a derivada da solução com relação ao tempo, existem formas diferentes de declarar ela, né, essa derivada. Ou dessa forma com limite, ou com expansão de série de Taylor. Né? Então, com expansão de série de Taylor, vai me interessar até a derivada de ordem 2, né? Tudo aquilo que passar disso vai ser a ordem superior vai ser considerado como resíduo, e quanto menor for esse tal, menor vai ser o resíduo. Né? Então, muito parecido ao argumento, né? Nós vamos obter, então, uma aproximação para a derivada da solução com relação à variável tempo. Tá? Então, vai aparecer algo como isso. Então, como eu fiz lá na equação do calor, né? Conforme estou atualizando aqui, né? Eu vou considerar dessa forma para escrever o problema aproximado. Né? Vou atualizando aqui também. Então, ao invés de escrever dessa forma, eu vou reescrever dessa maneira. Então, o que acontece? Né? Acontece que o nosso sistema é esse. E aqui eu vou encontrar uma expressão para reescrever o problema aproximado.
Então, isso eu faço, né? Então, eu substituo lá no meu sistema 3, né? E avanço no mesmo processo, né? Então, aqui vai ser a derivada de segunda ordem do tempo, né? Aqui vai ser a minha solução. Aqui, perdão, aqui está faltando menos 1. Né? Aqui, nesse termo, está faltando menos 1. Tá, então, considero que menos 1 eu vou mais que antes de enviar para o professor Juan, tá? Pois bem, então, a solução vai atualizando conforme eu for atualizando em toda a expressão, bem como a minha condição de fronteira, tá? Pois bem, se eu quero obter a solução, novamente, nós devemos escrever o problema em uma linguagem que o FreeFrame entenda. O FreeFrame entende a linguagem, né, como se escreve a formulação variacional do problema. Então, ele passa pelo mesmo critério. Então, antes de mais nada, eu posso multiplicar tudo por t ao quadrado, né, para facilitar aqui o processo, multiplico por uma função teste, integro, então eu vou obter a expressão como essa, né. Como eu sei que o u, m mais 1, vai ser minha solução no estado final de tempo, né, eu joguei tudo que está envolvido com o m mais 1, deixei do lado esquerdo, tá? E tudo aquilo que não estava envolvido dessa forma aqui, que aparecesse o m mais 1, eu deixei do lado direito. E depois, trouxe tudo do lado esquerdo para declarar justamente a minha parte bilinear e a parte do lado direito, que é a linguagem que o FreeFrame entende. Tá? Então, aparecem todos os elementos aqui, porque se você olha, observa bem, o m mais 1 aparece uma vez aqui, e tudo aquilo que está aqui vai para o lado direito, depois que eu multiplico por v e por partes, eu volto para o lado esquerdo, para deixar uma linguagem entendível para o FreeFrame. Tá? E, novamente, né, eu vou declarar todo esse problema aqui, e, posteriormente, a sua condição de fronteira. Tá? Então, novamente, né, como foi feito lá no caso da equação do calor, né, eu botei aqui em paralelo para vocês a equação da onda. Né? Então, todas as variáveis que estavam aqui são declaradas. Tudo bem? Então, tá aqui, né, a solução, o tal quadrado, c ao quadrado, né? Bem, e tudo mais, né? Esse termo aqui está multiplicado, t ao quadrado, c ao quadrado, está multiplicado por tudo isso aqui, né? A formulação variacional, esse termo aqui, você passa uma derivada para ver, tá? E reescreve dessa maneira, o menos está aqui, tudo direitinho. Essa aqui vai ser o passo anterior à solução, tá? E esse aqui vai ser o passo anterior ao passo anterior à solução. Né? Porque na equação da onda, como você tem que derivar duas vezes com relação ao tempo, então você passa duas vezes pelo mesmo processo, né, de tomar o limite variando o tempo. Então ocorre que vão surgir essas informações, tanto o m como o m-1. Tá? Então isso tudo também tem que entrar no programa. Né? E a declaração da condição de Neumann. Tá? Diferentemente do que aparece na equação de Dirichlet, que era simplesmente pegar a solução e igualar a zero sobre a região, né? Neumann não. Né? Neumann, o que acontece? Quando você está trabalhando em formulação variacional dos problemas, esse cara aqui surge naturalmente. Né? Usa lá o termo de Green, vai aparecer naturalmente um cara como esse. Só que ele não vai aparecer em ômega. Ele vai aparecer uma dimensão um pouco menor, né? Então, se a dimensão 3 vai aparecer em 2, ou por aí vai, né? E, então, ocorre isso, né? Ocorre que esse cara aqui vai ser declarado dessa maneira. Quando declarar dessa maneira, o programa vai entender essa declaração, né? Ou seja, a condição de Neumann sobre a fronteira. Tudo bem? Então, isso aqui vai ocorrer. Então, existe a diferença, então, declarar Dirichlet e Neumann. Dirichlet é simplesmente a função igual ao valor atribuído na fronteira, já Neumann não. Neumann tem que satisfazer, tem que ser escrito dessa maneira, tá? Então, escrever dessa maneira quer dizer que estou escrevendo a condição de Neumann, tá? Pois bem, da mesma forma como foram declarados os parâmetros dt e mu, né, bem como a malha, o quadrado, o espaço de funções, aqui funciona de uma maneira similar, tá? E o problema também deve ser declarado passo a passo, como foi dito aqui no slide anterior, né? E você constrói o seu sistema. Né? Aqui o problema e aqui a condição de fronteira. Tá. Então, novamente, né? Você vai iniciar no tempo zero. Para isso eu vou ter as minhas condições, né? Tanto a condição inicial U,
quanto à condição inicial para a derivada de U, né? Eu declarei que são iguais a zero, e a atualização do tempo também vai se dar dessa maneira, né? Vai de zero e vai variando, né? Para valores menores ou iguais a 10 sobre dt. Como o dt foi considerado 0,5, né? Vai ser, então, o quê? Vai ser 20, né? 20? Se não errar a conta, vai ser 20. Vai ser 20 processos de iteração para parar, tá? Então, da mesma forma que alguém, não lembro quem foi, né? Que não consegui visualizar aqui, me chamou a atenção para essa atualização das informações, aqui vai ser do mesmo jeito, né? Eu posso primeiro compilar, na verdade, devo primeiro compilar, para depois atualizar as condições iniciais, tá? Então, o U vai atualizar com a solução U, e o U1 vai atualizar com a solução UU, né? Então, um depende do outro para atualizar. Ou seja, o M-1 depende da atualização de UM, e o M depende da atualização de U, né? O M-1, o M mais 1, perdão, que é o M mais 1. Né? Da mesma forma, né? Aqui eu mudei um pouco, porque o nosso problema, aqui, nesse problema da questão de ondas, eu não estou apresentando para vocês uma solução exata, né? Eu simplesmente estou botando a solução e quero avaliar o que acontece com a norma dessa solução, né? Então, se vocês jogarem todas as informações que são dadas aqui dentro do Notepad++, posteriormente no FreeFrame, quando ele compilar, ele vai dizer para você exatamente que em cada passo de tempo eu vou ter um valor para a norma de U, tá? Então, bem, então é isso, tá? Então ele vai parar, como eu falei, quando atingir o número máximo de potagens para o qual o N vai satisfazer, né? Então, outra coisa interessante também é que ele vai evoluindo, mas mais quer dizer que ele vai evoluindo no sentido crescente, tá? Se fosse menos, no sentido decrescente. Pois bem. Tá. Então, o estado final para G igual a zero. O que é G igual a zero mesmo? O que é G, né? O G, se vocês observarem, o G é a nossa condição de Neumann, né? Então, se G for igual a zero, por exemplo, eu tenho estado final para ele, né, para a solução do problema. Se o G igual a 1, já tem uma mudança significativa também, né? Então, claro, tem que tomar muito cuidado na hora de você declarar aquilo que você quer como condição de fronteira, tá? Só que, aí você pergunta, beleza, eu tenho uma condição de Dirichlet, né? Tenho uma condição de Neumann, mas pode ocorrer de eu ter as duas ao mesmo tempo? Né? É uma pergunta interessante. Bem, por que não? Né? Você pode ter um domínio ao qual, bem, por exemplo, um quadrado de dimensões 1 em 1, né? Como foi dado aqui em todos os casos, quase. Quase não, todos, na verdade, né? Então, vai ser um quadrado de dimensões 1, tá? Então, o que acontece? Acontece que eu posso pegar parte da fronteira e falar o seguinte, em parte da fronteira, a minha condição vai ser Dirichlet, e na outra vai ser Neumann, né? Ou seja, eu vou ter uma condição mista ali. Uma parte da fronteira vai ser Dirichlet, e outro completa a fronteira do problema, né? Vai ser Neumann. Né? Então, lá na equação da onda, que a gente está nesse capítulo da onda agora, né? Nós sabemos que o problema aproximado tem essa cara, né? E as condições iniciais estão aqui também declaradas, né? E, bem, eu estou falando o seguinte, que sob uma determinada parte da fronteira, eu vou ter condição de Dirichlet, por isso que eu botei o desenho aqui, tá? Eu vou ter condição de Dirichlet, e ela vai ser H. Sobre a outra parte da fronteira, eu vou ter condição de Neumann, e ela vai ser G. Então, por isso que eu estou falando que D ômega aqui vai ser a soma das duas fronteiras, né? A parte de Dirichlet e a parte de Neumann. Né? A parte qual o problema vai ser Dirichlet e vai ser Neumann, tá? As condições de fronteira. Pois bem, então, se eu tenho essa condição mista, se eu tenho essas duas condições, bem, nós sabemos o que fazer. Por quê? Porque basta declarar Dirichlet em uma parte da fronteira e Neumann na outra parte da fronteira. Né? O difícil é, como é que eu faço para declarar justamente nessa parte da fronteira? Bem, se você construir uma curva parametrizando parte a parte, você tem que etiquetar as partes que você está construindo, né? Ali vai justamente naquele label 0, né? Ou label 1, 2, 3 e 4, por exemplo. No problema,
cadê? Aqui, tá aqui. No problema de Lichtenheim, né, se nós temos a fronteira bem construída, tudo bem, tá ótimo. O domínio bem construído, tudo bem. É tranquilo, porque vai estar muito claro para a gente em que parte da fronteira a gente quer que seja de Lichtenheim, em que parte nós queremos que seja Neumann. Então, a forma de programar isso, né, equação da onda, com essas duas condições, é basicamente essa. Só que aqui eu não declarei ainda qual parte da fronteira é de Lichtenheim, e aqui também eu não declarei qual é Neumann, tá no sentido ainda meio que abstrato, né? Então, bem, eu vou então reescrever o problema, de modo que satisfaça a condição de Neumann. Satisfazer a condição de Neumann é justamente isso, né? Integral 1D, eu estou trabalhando com um problema 2D, e Neumann fala que sobre a fronteira, essa parte da fronteira, ou vai ser igual a H. Então, o que eu estou falando para vocês aqui? Né? Que no problema da onda, ao qual fui falado anteriormente, que nós só tínhamos condição de Lichtenheim, você pode substituir o problema todo, né? Essa parte da equação, por exemplo, por isso aqui, né? E quer dizer o que isso aqui? Quer dizer que, em parte, ó, quer dizer que em 1 e 2, que é onde eu etiquetei 1 e 2, né, nessas áreas aqui, nós temos a condição de 1 e 2, nós temos de Lichtenheim. 3 e 4, Neumann. Então, 1 e 2 de Lichtenheim, 3 e 4, Neumann. Tá? Então, isso vai me gerar esse plot. Tá? Então, beleza, né? Então, aqui eu estou considerando como sendo U igual a 1 de Lichtenheim, né? Que vai ser 1 e 2 vai ser igual a 1. Em 3 e 4 vai ser Neumann, né? Que é essa parte de 3 e 4. Eu botei um paralelo aqui para ficar mais claro vocês visualizarem que eu estou chamando de 1, 2, 3 e 4, tá? Então, 1 e 2 Lichtenheim, 3 e 4 Neumann. Então, assim você pode construir diversos problemas distintos com condições mistas, né? Uma vez que já entenda como é que funciona a declaração para que o free frame entenda, para condições de Lichtenheim e Neumann, tá? Pois bem, agora eu vou comentar um pouco, né, desse sistema K-epsilon, né? Quem foi que me perguntou mesmo? Eu não lembro bem. O Rafael e Gilmar, eu creio. Né? Gilmar. Pois beleza, Gilmar. Foi o Gilmar, depois o Rafael levou comigo, né, sobre o que acontece em sistemas, né? Quando nós temos um sistema de equações, né, pode ser que o problema fique mais difícil de trabalhar. Né? E, de fato, é. Então, aqui eu estou apresentando para vocês uma equação de Navier-Stokes, só que um pouquinho mais extensa. Porque aonde tem esse μT, que é o termo responsável pela turbulência, né, que depende desse coeficiente, depende de K ao quadrado e epsilon, eu posso reescrever o problema, que é chamado de sistema K-epsilon. Então, esse K aqui é o termo responsável pela energia cinética, e esse epsilon pela dissipação de energia. Então, tanto para K quanto para epsilon, eu posso reescrever como procede a evolução deles. Tá? Então, você reescreve a equação como é a energia cinética, como é que ela se comporta dessa forma, e como é a dissipação de energia dessa forma. Tá? Claro, existem várias referências que... Botei aqui? Não, botei não. Existem várias referências que podem agregar mais na hora da formulação e da obtenção desse sistema. Tá? Então, o que eu queria dizer para vocês, basicamente, é o seguinte, ó, tá, eu tenho a equação de Navier-Stokes e tal, e eu tenho, na verdade, não só ela, né, eu tenho agora mais duas novas equações, tem esse termo aqui ainda, né, tem essa equação aqui em cima ainda. Pois bem, na verdade, tem um sistema acoplado com 4 equações, né, de certa forma, uma vai depender da outra aqui, né, porque aqui depende da solução, né, então eu preciso ter a solução para responder o θ, né, perdão, eu preciso da solução para dar resposta para K, preciso da solução para dar resposta para epsilon, aqui depende de epsilon, depende de K, ou seja, tá tudo meio que encaixado aqui, né. Então, é possível trabalhar com um sistema como esse, no FreeFEM? Sim, é possível. Claro, você tem que ter uma habilidade razoável na hora de fazer a programação de dados e tudo mais, tá? Mas uma cara, por exemplo, de como fica a discretização desse problema, bem, observe o seguinte, antes de mais nada, que nós temos derivado em tempo. Então, a gente pode usar aqui diferenças finitas, tranquilamente. Né? Então, pode usar diferenças finitas para cada um desses termos aqui, né? E você consegue, bem, não melhorar, né? Mas apresentar uma solução com uma cara mais fácil que a gente já conheça, né? Tá? Então, você consegue discretizar e consegue fazer a programação de tudo dessa maneira.
né? Claro, da mesma forma, né? O M vai representar o passo de evolução no tempo, né? Em cada uma das equações, a forma como é atualizado também, tudo aqui está interligado. Então, para vocês verem bem como é que funciona tanto a formulação desse problema como a do sistema aproximado, eu recomendo que vocês dêem uma olhada na referência 3, que é o livro do Tomás Chacon, né? É um livro muito, muito interessante para a obtenção desses sistemas, KY, KΔ, tá? Vocês conseguem muita informação interessante. Tá? Infelizmente, eu não consigo colocar aqui a programação de dados, né? É um pouco extensa, acho que dá umas 200 linhas, mas eu não coloquei aqui a página, né? Tá, mas eu creio que está na página 26 do FreeFam. Mas quando eu for entregar os slides para o professor Juan, eu coloquei a referência exatamente onde é que está a página, tá? Então, lá você encontra exatamente como você faz o trato de cada uma das equações, tá? Como você declara cada uma delas. Então, primeiro, para ficar claro, lá na equação de calor, onda, polação que nós conversamos, nós tínhamos um sistema, né, que nós chamávamos de wave, de Poisson, né, para as equações. Estou falando isso aqui, né, o problema. Como eu vou declarar o problema, bem, aqui só tem um problema a ser declarado, que é a equação da onda. Aqui já tem um agravante, né, porque como eu não tenho só um problema, eu vou ter que declarar mais de um problema. Possivelmente 4 problemas, tá? Onde cada um, claro, o passo de evolução de cada um vai depender do outro e vice-versa, né? Só que, por exemplo, a forma de nomear esses caras são diferentes, tá? Então, eu posso, por exemplo, chamar de problem de theta, problem de theta, problem de u, problem de k, problem de epsilon. E cada um desses problemas aqui, para eles conseguirem o seu passo de evolução, eles vão ter que ser chamados individualmente. É por isso que é interessante você justificar, né, o problema para você chamar ele posteriormente, né? Aqui, por exemplo, para compilar, eu tive que chamar o TheWave, né? Em sistemas que são maiores, um sistema de equações, né, com várias equações, é por isso que é bom você denominar, porque você vai ter as condições iniciais para o TheWave, se tivesse 2 equações de onda, TheWave 1, TheWave 2, e de acordo com as suas informações aqui, ele vai atualizar exatamente só naquele sistema. Tá? Então, aqui, possivelmente sejam declarados 4 problemas, e o processo de atualização de cada um deles, uma vez que eu tenho uma determinada solução, vai ter que ser feito de maneira separada. Tá? Então, por exemplo, se primeiro declarou U, né, se eu ploto pelo U, possivelmente o plot de U vai ser chamado aqui dentro para plotar U, me apresentar alguma informação, tá? E por aí vai, né? Então, aqui possivelmente sejam 4 sistemas a serem declarados. Tá? E, bem, como eu falei, né, o detalhe de como, por exemplo, escritizar isso e tudo mais, você pode encontrar na referência 3, e no FreeFam mesmo, no manual do FreeFam, tem todas as informações de como você pode olhar para esse sistema da forma programável, né, que é o que interessa a gente, tá? E, pois bem, com isso eu encerro aqui, tá, gente? As referências utilizadas hoje, se você quiser dar uma olhada bem em medidas finitos e tudo mais, vocês podem olhar o livro do professor Mauro Rincon, né? Essa formulação do sistema KY, né? E modelo de turbulência, pode olhar esse livro aqui do professor Tomás Chacon, tá? E, claro, e os programas, todos os programas que eu usei aqui, não todos, né? Mas, por exemplo, esse programa que eu usei aqui está dentro do manual FreeFam. Esse que eu utilizei aqui, o resultado final, não. Esse que eu criei, né? E outros também, né? Como são listas e tudo mais. Tá? Mas lá no FreeFam, no manual FreeFam, vocês têm muitas possibilidades de buscar um problema que satisfaça a necessidade de cada um de vocês, né? Seja para Navier-Stokes, seja para calor, para onda, enfim. Propagação de ondas tipo Wi-Fi, né, micro-ondas e por aí vai. Então lá tem uma gama muito grande de problemas, né? Então, basicamente era isso o curso, né? Era apresentar para vocês as ferramentas FreeFam, saber bem aonde buscar as informações, né? Assim, foi muito básico, né? Porque a proposta era essa mesmo, né? Ser básico para que pudesse ser entendível ali o ambiente de programação, como declarar as condições de fronteira, seja de Richter, seja Neumann, como construir um domínio, né? Então, o objetivo era esse, espero ter cumprido em parte o objetivo, né? Que era fazer com que essa linguagem tornasse mais acessível, né? E com isso eu dou encerrado aqui
a minha contribuição de hoje. Vocês fiquem livres para fazer perguntas, as que souberem, as que souberem respondem no almoço, as que não souberem, bem, não sei, a gente vê o que faz, né? A gente agrega, né? Ótimo, Pitágoras, obrigado aí pela excelente apresentação, pelo excelente curso. Bom, vou deixar aberto para perguntas e comentários. Eu tenho uma pergunta. Opa! Vai lá, Luísa. Professor, eu fiquei assim, o problema que você apresentou foi com respeito à equação do calor, a gente não tem um termo não linear, certo? Então, se eu tivesse um termo não linear, então eu posso utilizar vários... um método que a gente utiliza muito é o método do Crank-Nixon linearizado. Então, só que para n maior ou igual a 2. Então, eu teria, para n maior ou igual a 2, eu teria um método, que seria o Crank-Nixon linearizado, e para as condições iniciais, como eu só tenho no tempo para n igual a 0, eu teria que utilizar para n igual a 1. E aí eu utilizaria o método preditor-corretor. Beleza. Só que no programa, o que eu queria saber é o seguinte, eu teria que definir vários problemas para depois, por exemplo, o problema 1 seria a condição inicial para n igual a 1 e resolveria para esse tempo. Depois eu definiria um problema 2, que seria para trabalhar com o Crank-Nixon linearizado. E depois que eu iria... E depois que eu iria introduzir, pedir para o programa rodar naquele tempo, a minha confusão está sendo na formulação. Se eu teria que formalizar, se eu teria que definir 3 problemas, conforme a gente define exatamente na parte teórica, na parte analítica, seria a mesma coisa, definiria 3 problemas, ou eu definiria um problema apenas? Bem, ótima pergunta. O que ocorre? Como esse problema de fato, né? Para resolver o problema 1, que depende da condição inicial, ok. Para resolver o problema 2, você precisa da solução do problema 1, correto? Correto. Só que você precisa de um novo método. Sim. Então, você tem que definir esse novo método para ele entender. Aí, para o problema 3, você precisa também das informações de 1 e de 2. Aí, você vai ter que redefinir o outro método para que ele faça a leitura completa. Então, porque, como você falou, né, Crank-Nixon você precisa, a partir de n igual a 2, né, você consegue resolver o problema. Só que tem as condições anteriores. Então, informações. Então, para resolver o problema a partir de n igual a 2, você precisa de informações de 1, do problema 1, problema 2, então você tem que primeiro resolver eles para trazer para o problema 3. Outra forma também, até comentando com o professor Mauro mais cedo um pouco, que existem determinados problemas que você consegue obter uma linearização. E para esses problemas, você basta linearizar, né, que você consegue, com um programa só, você resolve tudo, né? Mas então, o método de Crank-Nixon linearizado, você lineariza a equação. Só que você precisa dessa condição inicial que você não tem. Sim. Aí, esse que é o problema, né? Porque como você precisa das informações anteriores, aí sim, você vai ter que realmente definir esses 3 problemas. Porque ele é restrito, né? Para mim, maior ou igual a 2, né? Então aí você tem essa restrição. Aí o problema é que essa restrição, o que você vai fazer nessa restrição, né? Com alguns problemas lineares, como eu falei, você consegue sem problema, bem, eu não tenho nenhum em mente, mas você consegue alguns problemas linearizando, né? Problema não linear, você consegue, a partir do n igual a 0, consegue já fazer o problema todo. E no caso que você falou agora, né? Pode ser que não ocorra isso. No caso que não ocorra, aí você tem que realmente definir os problemas, os programas, na verdade, né, que vão atualizar a solução. Então, primeiro, para o segundo, para depois, para o terceiro. É um pouco trabalhoso nesse caso, né, mas, infelizmente, nesse caso muito específico, você quer usar esses métodos, você tem que fazer obter esses 3 problemas. Posso fazer outra pergunta? Claro, à vontade, várias. A outra pergunta é porque você utilizou o polinômio, na triangularização, você utilizou o polinômio de Lagrange de grau 1. Aí eu até fiz no programa, coloquei, eu imaginava que eu iria inserir P2 e iria aparecer um polinômio de grau 2. O programa já iria entender. Só que no polinômio de grau 3, não aconteceu isso.
Aham. Eu não sei se é necessário inserir um outro comando, algo desse tipo. Excelente pergunta que você fez agora. Por quê? Ó? Acontece que no grau 3 você tem que carregar. Você consegue ver minha tela? Consigo. Ótimo. Bem, onde eu coloquei aqui, eu acho que eu até tinha começado a fazer em calor, carregando com... P2, está escrito lá em cima P2. Em um que você clicou. Pronto. Eu vou aqui, eu vou em calor 30, porque eu acho que eu tinha colocado lá em cima um comando para P3. Deixa eu ver se eu coloquei P3, comando P3. Não coloquei P3, mas vamos ver o seguinte. P3, tá? Consegue visualizar aí? Direitinho? Pronto. Eu vou no P3. O que acontece? Realmente, é possível você carregar P3. Então, vamos lá. Eu tenho que carregar o quê? Ó? Carregar elemento P3. Então, lá vai. Ctrl C. Vamos jogar dentro do Notepad. Tá? Ctrl V. Né? E agora, ao invés de trabalhar com o polínômio P1, eu vou botar P3. Eu vou salvar, né? E vou ver se vai rodar direitinho. Tem que rodar, né? Ó, deu problema aqui. Na linha 3 tem um erro. Qual a linha 3? É o DT. Ele tá errado? O que deu aqui? Bem, faz o seguinte. Ctrl C. Talvez não ficou muito tempo. Vou ver se eu rodar erro na linha 5, né? Mas a declaração não ficou bem colocada. Agora deu erro na linha 5, justamente do carregamento do polinômio. Que estranho, não? É para dar certo, na verdade. Mas não tem que escrever load? Não sei. Claro, não carreguei, né? Claro, tem sim. É por isso que eu tenho que carregar, né? Tá certo? Ótimo, obrigado pela correção. Então pode botar para agora, para carregar. Né? Então vai ter que carregar agora elementos P3. Aí agora sim, agora vai rodar, né? Pronto. Bem, aqui não tá legal porque eu vou ter para rodar numa malha. Bem, vai... Mas carregou, tá ótimo. Carregou. E aqui até interessante, como eu tinha falado para vocês, né, que aqui calcula o erro de aproximação, né? Ali na equação do calor eu tinha colocado solução aproximada e solução exata, né? Aqui está mostrando a solução de acordo com a atualização, né? A aproximação de solução exata e aproximada. Então, toda vez que compilar ainda, você tem as informações obtidas na caixa de diálogo também, né? Então, assim, quase todos os polinômios diferentes que você possa necessitar de algum problema, você consegue carregar aqui, ó. Aqui fala quais são todos os tipos de problemas, todos os tipos de polinômio que você pode usar, tá? Para caso 2 dimensões, 3 dimensões, tá? Se você já trabalhando com problemas vetoriais, você pode carregar também de forma mais de um polinômio, tá? Bem, aqui tem várias possibilidades, né? Aqui diz tudo, na verdade. Entre a página 175 e 179 tem, né, todas as declarações de polinômio que você pode precisar. Aí, ó, P5, o polinômio P5. Imagina. Então, mas engraçado que ele não tem não fala sobre a spline cúbica e não fala sobre os polinômios de Hermite. Então, eu entendo que se não tem ali, significa então que não tem um programa específico, não tem é um algoritmo, né? Específico para isso ali. Um algoritmo específico para isso, Então, em casos específicos em que você não tenha um determinado polinômio interpolador, é complicado, porque, bem, claro, você pode programar isso, né? Mas é um trabalho assim que é complicado, né? É complicado você programar isso. Pode ser um trabalho muito pesado, né? Então, assim, se você cair numa condição como essa, aí pode ser que... porque é complicado dizer também porque sempre o FreeFrame está em atualização, sabe? Eu não sei, claro, não é porque não tem um comando para isso que não possa fazer isso. Simplesmente não tem um comando específico para isso que a gente possa botar, sei lá, PH, Hermite, né? Então, por enquanto a gente não tem esse comando de carregar como carregamos agora P3 que ele possa compilar. Mas, claro, a construção dá para fazer. O computador vai entender a leitura. Pode ser de trabalho, né? Mas o FreeFrame é justamente para evitar trabalho, né? Para minimizar o trabalho, então pode ser que não seja tão vantajoso em alguns polinômios. Mas todos que você pode usar estão declarados ali na documentação do FreeFrame, viu?
Muito obrigada mesmo. E vou aproveitar e vou dar os parabéns, porque assim, eu tinha muito medo, receio da computação, e você esclareceu assim muitas coisas e me fez gostar. Então, está de parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Que bom que isso foi útil, né? Muito obrigado. Professor, eu tenho uma. Quando você trabalha aí com os métodos numéricos, tem aquela questão das soluções espúrias, né? Sei lá, o trancamento do cortante. Isso aí dá para controlar nisso aí, na relação temporal, espaço? Como é que você lida com isso? Não sei responder essa pergunta. Não sei. Ele... Tipo de solução? Não, perdão, não sei o que te responder. Existe uma relação entre a variável temporal e a variável espacial, né? Você controla isso, sei lá, na equação de ondas ou na equação de calor. Não sei se dá para controlar isso. Não, assim, quando tu fala controlar, tu fala controlar em que sentido? Só para entender melhor, porque eu talvez não tenha entendido. Ver a relação que você está dividindo ali na discretização mesmo, né? Eu sei que tem uma relação entre o espaço e o tempo que tem que ser satisfeita. Isso vai depender de problema para problema, vai depender de método para método. Como é que a gente vê isso no CSFEM? Não sei. Ou se é algo teórico. Thiago, você está falando daquela condição CFL, por exemplo? Isso. Como? Courant Frederic Lewis, que, por exemplo, ΔT sobre ΔX, acho que é isso, tem que ser menor ou igual a 1. Tem umas limitações. Mas depende do método, né, Gilmar? Às vezes é tudo consistente, é legal. Diferente FIDE, que é o que você deve estar trabalhando, tem essa limitação mesmo. A relação de ΔT e ΔX tem que ser menor ou igual a algum... Acho que não sei se é meio ou é 1. Sim. Por aí mesmo, professor. Eu queria saber se... Obrigado. Mas tem a ver, assim, Gilmar, que a velocidade... tem uma limitação da velocidade da característica, tá? O controle do domínio, tal, tem alguma coisa assim. Só para acrescentar, então, um comentário ao que o Mauro e ao que o Pitágoras já falaram, exatamente, Gilmar, você tem condições... A CFL é uma condição que se aplica basicamente a coisas difusivas. Agora você tem também, por exemplo, quando você está resolvendo problemas hiperbólicos, você às vezes precisa que a discretização siga o fluxo, né? Upwind ou downwind, dependendo Então você tem várias condições, e depende muito do problema. Então CFL é um problema, é uma condição que resolve que se aplica muito a problemas parabólicos, que era que o Mauro estava falando justamente, né? Tem a característica de difusão versus o quanto você está evoluindo temporalmente o problema. Mas pode ter outras restrições também. Isso vai depender muito do método e do problema em particular. Ok, obrigado, professor Marcos. Parabéns aí, professor Pitágoras. Obrigado, João. Aprendi muito. Bem, muito obrigado pela participação, né? Porque sempre com comentários bem pertinentes, perguntas bem formuladas, né? Pergunta difícil, na verdade, né? Porque para mim, assim, claro, eu trabalho com métodos numéricos, né? Mas, assim como vários que estão aqui, né? A minha formação é mais, claro, teórica também, né? Então, as perguntas que você fez, assim, são bem, para mim, agregam bem, porque, claro, geram novas, várias possibilidades de discussão e de comentário que possa agregar aos professores que estão aqui presentes. Então, ótima participação, muito obrigado, viu? Obrigado a você. De uma maneira aí que possa ajudar, né? Bom, mais perguntas? Mais questões? Comentários? Então, talvez eu devesse passar a palavra para o Pitágoras, talvez para o Juan fazerem, ou o Mauro, que são partes organizadores dessa empreitada, para fazer comentários finais, antes de deixar vocês livres para o almoço. Então. Deixa eu falar rapidinho aqui, parabéns pelo curso, pelo mini curso, a ideia era essa mesmo, a ideia era
trazer um motivador para desmistificar toda essa parte numérica que existe. Claro que existe um buraco negro aí, tem muita coisa que a gente não sabe, é um pacote fechado. Esse é um problema, e foi a grande motivação de ter escrito aquele livro, foi exatamente um outro pacote que tinha aí, usando uma Fortran, né, um pessoal conhecido. Mas quero agradecer a sua participação, quero agradecer a participação de todo mundo, e, no mínimo, foi bom saber que, por exemplo, o Piauí tem mar, né? Tem praia. Usando aquele mapa lá, a gente viu que existe o Delta do Parnaíba lá para mostrar que o Piauí tem mar. Obrigado, Thiago. Parabéns. Muito obrigado mesmo. Assim, claro, o FreeFrame, como ele é uma ferramenta razoavelmente nova, né? Muitas perguntas, até da parte da engenharia de software como um todo, né? De como ele funciona, tem muitas partes que ela realmente já fica aberta, porque o material que tem de FreeFrame, ele é autocontido nessa apostila, né? Nesse manual de FreeFrame. Então, muitas perguntas que nós temos, assim, aquela vontade de ter uma resposta para determinadas dúvidas, às vezes a gente acaba não conseguindo uma resposta mais específica, né? Então, por isso também que existe essa comunidade FreeFrame, né? Porque algumas respostas que não tem ali, a gente consegue uma comunicação diretamente com outros usuários que se perguntaram às vezes a mesma coisa. Então, claro, sempre que tem uma dúvida, assim, eu procuro lá, às vezes a resposta é satisfatória, às vezes não é, mas, assim, com frequência também está vindo atualizações de FreeFrame, sempre no manual ou na própria internet, que possa ajudar. Mas, claro, como o Mauro falou, né, tem muita coisa assim que ainda está meio assim, porque realmente é algo que está sendo concluído agora com mais força, sabe? É algo que está sendo impulsionado com mais força agora, e daqui não sei quanto tempo, né, uns 10 anos, vamos estimar aí que a gente vai ter muitas respostas que no momento a gente não tem, né? A gente fica meio que preso no material, mas a gente vai se atualizando, vai vendo o que vai encontrando como ferramenta, né? E as respostas vão aparecendo aos poucos também. Obrigado, senhor. Bom, Mario Pitágoras, o minicurso estava excelente mesmo, a un nivel bastante alto, mas a la vez didáctico. Solo para comentar los slides de la tercera parte, así como la grabación va a ser postada hoy, ahora de tarde. Y también quiero agradecer a Mauro y a Max por la excelente parcería. Con Mauro ya a gente tem orientado muchos trabajos de maestrado, doctorado, y con Max tenemos un proyecto juntos de Print Capes, que a gente trabaja na UF. Es una parcería que está dando certo. Y para finalizar, paso la palabra a Max para fechar la sesión de hoy. Max. Obrigado, Juan. Obrigado a todos. Obrigado principalmente ao Pitágoras, né, por todo esse trabalho, esforço e dedicação a esse mini curso. E agradecer a vocês todos por terem participado e terem vindo. E desejar a vocês um ótimo final de sexta-feira e um excelente fim de semana. E tenho certeza que o Pitágoras vai estar à disposição, assim como todos nós aqui, se vocês quiserem perguntar mais sobre esses assuntos. Então, gente, uma ótima sexta-feira. Muito obrigado pela participação de todos. E parabéns, Pitágoras. Excelente trabalho. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos pela presença, né? Agora, tomar um pouquinho da minha palavra aqui, né? Falar um pouquinho, mas não sou rápido, sabe? Sou mais objetivo, né? Porque eu sou matemática mais objetivo, né? Se fosse umas palestras aqui de pessoal da Humanas, fala um pouquinho mais, né? Estava na reunião ontem, fiquei 5 horas na reunião e não entendi nada do que aconteceu na reunião, porque muita informação, né, pessoal? Mas que a gente é mais sensato, né? Mais direto. E a todos vocês que estão aqui presentes, muito obrigado novamente, individualmente, a cada um de vocês, né? Que destinaram um pouquinho do tempo de vocês, que por mais que muitos estejam em casa, ainda é corrido, né? Quem fica em casa só começa a ver como é corrido quando está em casa, né? Então, muito obrigado mesmo por terem deixado um pouquinho desse tempo para ver o que está acontecendo aqui, né? Nesse cenário de introdutório, né? De matemática computacional e uso dessa ferramenta. Fico à disposição, caso queira conversar ou trocar alguma ideia ou tentar alguma colaboração usando o software, né? Me torno disponível, né? Então, quem quiser agregar e
perguntar, ou ajudar mesmo, né? Assim, a gente está aqui no meio que devemos nos ajudar para poder produzir, né? Então, no meio científico e assim que funcionam as coisas. Então, eu agradeço muito e me torno à disposição mesmo. Caso queira meu contato depois, posso passar, ou o professor Ron pode passar também, pode perguntar diretamente a ele, tá? Fiquem à vontade, tanto por e-mail, WhatsApp, caso queiram, é só entrar em contato, viu? Um abraço a todos, muito obrigado mesmo pela atenção, pela presença, né? Nós temos ainda 48 pessoas aqui online, olha, um bocado, né? E fico muito feliz que tenha dado tanta gente, né? Tanta pessoa interessada num tema que muitas vezes para nós matemáticos acaba espantando um pouco, né? Que é essa parte computacional. Mas, novamente, eu fico aqui, meu muito obrigado a todos, viu, gente? E é isso, professor. Ok, gente, obrigado, então, parabéns mais uma vez, e um ótimo dia, uma ótima sexta-feira e um ótimo fim de semana a todos. Obrigado pela presença e participação.